Fui convidado para uma viagem que por certo é longa, eu preciso ir. Eu já tenho a minha passagem, porém a bagagem vou deixar aqui. O trem das 12 já está apitando, já está chegando para me levar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Que bom seria se a humanidade se despreocupasse com o mundo aqui e reservasse logo a passagem a seguir viagem para o bom jardim. O trem das 12 já está apitando, já está chegando para me levar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Quando eu fizer a minha despedida para outra vida no eterno além, muita gente vai ficar chorando, mas eu vou cantando pra Jerusalém. Amém. O trem das 12 já está apitando, já está chegando para me levar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, vamos ofertar ao Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
vem como Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei. Amém. Everything he's got in his kingdom belongs to us. He just takes a whole big book full of checks and signs his name on the bottom and says, here you are, son, anything you need, go get it. Tudo o que ele possui em seu reino nos pertence. Ele apenas toma o grande talão, todo cheio de cheques, e assina seu nome embaixo. Diz, aqui está, filho. Qualquer coisa que precisar, vá e obtenha. Amen. Don't be afraid to fill it out. Fill it out, hand it in and say, thank you, Lord. Hallelujah. It'll come to pass. Amém. Não tenha medo de preenchê-lo. Preencha-o e entregue-o. Diga, obrigado, Senhor. Aleluia. Isto acontecerá. What's the other things you desire? Mark 11:24. When you pray, believe you receive it, you shall have it. Find out the text, say, Lord, I need healing. Tudo o que quiserdes. Marcos 11:24. Quando orardes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Assine seu cheque e diga, Senhor, eu preciso de cura. Tell her, say, there you are, Lord, I ask in Jesus' name for healing. Say, thank you, Lord. Walk out on with it. All the healing is to come down like them crows sending down that food to Elijah. There it is. Destaque-o, diga, aí está, Senhor, eu peço no nome de Jesus pela cura. Diga, obrigado, Senhor, e siga em frente, creia para obter a cura. E isto volta como aqueles corvos enviando aquela comida para Elias. Aí está. Amém. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs preciosos do Senhor. Em o nome bendito de nosso amado Senhor Jesus Cristo, é que mais uma vez estamos aqui, neste horário, para vos anunciar mais uma partícula da vontade do Senhor, que a sua vontade hoje é a sua palavra. Quem tem o imenso prazer de nos cumprimentar é esse irmão em Cristo, ministro Roberto Santos. Resido aqui na cidade de Álvares Machado, São Paulo. E se você deseja fazer uma visita para conosco, o nosso endereço de reuniões e cultos aqui em Álvares Machado está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado. E todas as nossas reuniões são nas terças, quintas e aos domingos. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, nós temos ministério de fita, nós ouvimos a fita do profeta, juntamente com a igreja, assim como foi pedido para fazer. E domingo também nós temos culto público e oração pelos enfermos. E na quarta-feira, como hoje, temos também esse culto especial, né? Na quarta-feira. Graças a Deus, para mim é um motivo de muita alegria, muita honra mesmo, bênção, estar aqui para vos falar mais um pouquinho do amor de Jesus Cristo. O amor que excede todo entendimento, o amor que dá carisma, dá paz, dá alegria, dá segurança para a semente eleita. Nós estamos tão contentes, felizes, porque sabemos que Deus sempre vela e cuida da sua palavra, cuida dos teus filhos, do teu povo chamado, né? Estamos vivendo nesta era tão pecaminosa, era de trevas, a era da Odisseia. Sabemos que é a última era, dispensação gentílica. Logo após ela, Deus irá tratar com 144 judeus, aí já propriamente no período da tribulação. Mas até que Deus volte a tratar com 144 mil judeus, ou com todo Israel, tirando o remanescente, que é 144 mil, ele agora está fechando essa casa, né? Aqui na era de Laodiceia, tirando o povo de entre os gentios para o seu nome. Atos 15, 14. Os quais serão batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que crerão na palavra de Deus e em toda a manifestação de Deus. Nós sabemos que Deus sempre tem enviado sua palavra através de um profeta mensageiro, e nesta era não é diferente. Você pode notar todas as eras anteriores, né? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Deus sempre teve um mensageiro para cada dispensação.
Então, sabemos que nesta era, que é a nossa era, Deus também tem nos visitado com o seu porta-voz, a sua palavra. E feliz é o homem, é um povo, a nação, que pode crer realmente no poder de Deus, né? Mas o desejo do nosso coração, e creio ser o desejo de Deus, é salvar vidas, é abrir os seus olhos para que você não venha ficar enganado com essa atmosfera maligna. O mundo jaz no maligno. E eu espero que você possa hoje ter seu discernimento aberto e que você possa caminhar mais um pouquinho na presença de Deus, olhando para o consumador e também o autor da nossa fé, Jesus Cristo justo, tá bom? Eu quero ler com os irmãos a escritura que se encontra na Epístola do Apóstolo São João, Epístola do Apóstolo São João, capítulo 5, e apenas o verso de número 19. São João, 1 São João, capítulo 5, verso 19, e o próprio texto que nós vamos ler será o título de hoje, né? Será o tema dessa mensagem. O tema será o mundo jaz no maligno, em nome de Jesus Cristo. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 19, e o tema será o mundo jaz no maligno. Enquanto você vai lá buscar sua Bíblia para acompanhar conosco a leitura, nós vamos ouvir mais uma faixa musical. Deus abençoe. Será que você já imaginou como será naquele dia, quando você entrar no céu ao lado de Jesus? Meu irmão, como será? Será que você já pensou no que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Será que você tem noção do que para você está preparado? O que o outro não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana jamais imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado. Vamos tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Será que você já está
parou para pensar que estavam perto aquele dia. É hora de se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando. Glória a Deus. E a igreja vai viver um momento mais lindo da sua história. E os anjos lá no céu estão preparados, prontos para cantar em nossa vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar em sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, que por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar em sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu, valeu. Amém. Graças a Deus, né? Vale a pena, irmãos, sofrer, vale a pena lutar, porfiar por aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus, né? As demais coisas são coisas passageiras, finitas, não compensa, né? Como tem um ditado aí fora, o crime não compensa. Não compensa ficarmos aí perdidos no mundo, vagando e perder a salvação. Vale a pena a gente reconhecer nosso estado, nos arrepender, ser batizado corretamente no batismo bíblico, batismo verdadeiro, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Sai esse batismo falso, essa doutrina implantada aí no meio durante as eras, dizendo que o batismo é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí alguém fala: mas isso aí Jesus falou em Mateus 28:19, mas Jesus pediu o nome, não para repetir os títulos, do Pai, Filho e Espírito Santo. Pediu batizar em nome do Pai e de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você precisa descobrir qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho e qual é o nome do Espírito Santo, tá bom? Ele não pediu para repetir isso. Depois que deu essa ordem, o primeiro ato batismal que o Senhor ocorreu foi em Atos, capítulo 2, verso 38, está recheado aqui na Escritura. Você pode acompanhar aí que ninguém foi batizado usando o batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim Senhor Jesus Cristo, porque quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, mostrou para eles que Pai não era nome, Filho não era nome e Espírito Santo não era nome, era ofício de um verdadeiro ser. Por exemplo, eu sou pai, né? Sou filho e sou ser humano, mas esse não é o nome que eu assino em cartório, assino cheque ou qualquer assinatura. Meu nome é Roberto tal. Então não é o meu ofício que eu assino, mas é o nome que eu tenho, né, erigido sobre esse corpo, alma e espírito que eu tenho, né? Sobre esse algo que eu tenho de pai, né, de filho e ser humano. Então eu tenho um nome sobre isso. E meu nome é esse que eu já disse, né, Roberto, e tem o resto do sobrenome.
Mas ele pediu para batizar em nome. E os apóstolos foram para Pentecostes e o Espírito Santo veio. Então foi revelado, eles batizaram aqueles irmãos que se compungiam em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Vários irmãos de Pedro mandou assim para eles: arrependemos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, tantos quanto nosso Senhor chamar. E Ele ainda está chamando, porque a porta está aberta, tá bom? Se você não foi batizado corretamente em nome de Jesus Cristo, procura o seu batismo e seja batizado para ter seus pecados perdoados. É assim diz as Escrituras. Mas muito bem, Deus abençoe. Vamos para a Escritura. 1 São João capítulo 5, verso 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Amado Deus, Pai Celestial, porquanto a Tua palavra é a verdade, manifesta com sabedoria e graça, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, que está sintonizado conosco através desse aparelho, Senhor, esse meio de comunicação, e eu creio que o Senhor vai ajudar vidas. Ó Deus, estamos vivendo no tempo de trevas, de lutas, de provas, mas também há um tempo de segurança, de alívio para o teu povo. Ó Deus, que a tua palavra seja manifestada em nosso meio, curando-nos, libertando-nos, dando-nos capacidade para esperar um pouco mais. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, para que estarmos preparados para aquele grande dia que virá, Pai. Abençoe todos nós com perdão de todos os nossos pecados, falhas, por gestos, por palavras, por obras. Nós arrependemos diante de Ti e não permita que essas coisas impeçam a nossa adoração. Alguém, em algum lugar, de ser alcançado por Tuas bênçãos nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, pedimos. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quem está aí ouvindo, por certo, tem ouvido também, talvez na terça, na quarta, nós meditamos aqui no tema intitulado assim, olha, o Deus desta era maligna. E nesta noite nós vamos meditar no tema, o mundo jaz no maligno. Se nós pudéssemos ver a situação que se encontra o mundo, nós realmente ficaríamos surpresos, porque realmente grandes coisas têm havido, têm chegado sobre a terra e muito mais está prometida para vir, porque Deus tem falado através da sua palavra, Mateus 24 se cumprindo, enfim, toda a Escritura se cumprindo nesse tempo, está aí bem diante de nossos olhos e muitos não querem ver isso. Mas nessa noite eu quero vos alertar um pouco no tocante a isso e que Deus possa te ajudar. Nós sabemos que desde lá do princípio, meus amados irmãos, quero ser bem calmo, solene, para que mesmo que você que não é cristão, você possa entender isso. Desde lá do princípio, Deus deu algo para seus filhos, Adão e Eva. Além de ele dar árvore para ele comer, né, dar tudo ali, Deus deu algo sobrenatural, que era a lei da comida natural, que era a sua palavra. E desde que eles caminhassem na palavra de Deus, eles seriam totalmente abençoados. Mas quando eles quebraram a palavra de Deus, então causou-se toda a ruína, toda a morte, toda a doença, toda a enfermidade, e Deus precisou empurrar, tirar eles do jardim do Éden e fechou lá o caminho para eles não voltar para tomar da árvore tomar do fruto da árvore da vida, que era Jesus. Aquelas duas árvores que estavam ali, para quem não sabe, os denominacionais têm isso tudo enrolado, atrapalhado, né? E diz que Eva comeu uma maçã, mas não é maçã, a Bíblia não fala fruta, fala fruto, seria sexo, né? É um elo perdido, e aquelas duas árvores, era Deus e Satanás. A árvore da vida era Deus, a árvore da ciência do bem e do mal era Satanás, simbolizado naquelas duas árvores, né? Que estava ali, e elas foram representadas. A Bíblia diz assim: Deus fez brotar na terra toda árvore boa para a comida. Aí você vai ver 2 pontos na sua Bíblia, aí Gênesis. E no meio do jardim, a árvore da ciência, a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Essas duas não foram brotar, porque era Deus e também era o diabo. Mas o homem, depois de ter ouvido a voz de Deus dizendo, não toque nesse fruto, né?
e nem neles tocareis, nem comereis, porque no dia que comer vocês vão morrer. E foi o que aconteceu. Aí eles falam, mas ele vivia tanto tempo, né? Mas um dia para Deus é como 1000 anos, é como um dia. E o homem que viveu mais na Bíblia foi Matusalém, 969 anos. Né? Então ele não chegou a viver um dia para Deus. Mas, por causa do pecado, Deus então precisou exilar, colocou uma espada que rodeava o jardim, querubins também, a porta do jardim, do caminho, fechando ali para eles não entrar mais de volta lá. Mas Deus, por sua graça e infinita misericórdia, sabia que o homem estava caído, estava perdido e ia direto para a perdição. E Deus, na verdade, lá no princípio, nem mesmo era Deus, porque a palavra Deus significa objeto de adoração. Ele tinha que ter alguém que pudesse adorá-lo. Aí o que Deus fez? Então havia criado Satanás. Criou Lúcifer, porque através disso Lúcifer veio, entrou na serpente, que a serpente não é o macaco, não é o chimpanzé, que eles dizem a ciência, que é o elo perdido, né? Que começou a criação do juízo, foi crescendo, até chegar no chimpanzé, aí teve a serpente, aí teve o homem. E esse animal que estava entre o chimpanzé e o homem chamou-se serpente. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 3, ora, a serpente era das alimarias, né, mais astutas e perspicazes, né? Então ela tinha sabedoria. Inclusive, para quem não sabe, ela tinha até um lugar para ter uma alma, mas não foi lhe concedido. Mas o diabo sabia que os genes, né, os espermatozoides, os genes desse ser, podia cruzar com a semente humana, que era ela. Então o que ele fez? O diabo veio, entrou nesse ser chamado serpente, agora ela passou a ser rastejando depois que Deus amaldiçoou. Mas era ereto, ficava entre o homem e o chimpanzé. Então o diabo sabia que aquela semente poderia vir povoar a terra e trazer desgraça sobre a terra. E dali foi o que aconteceu. Nasceu Caim. Caim foi o pastor, matando seu próprio irmão, e o seu espírito alastrou por toda a terra. Veja só. Mas Deus, por sua infinita graça, continuou depois tentando salvar o homem, tentou com os apóstolos, com os profetas, os patriarcas, até mesmo chegar o próprio Jesus Cristo, abrindo novamente um novo caminho, porque aquele da árvore da vida estava fechado. Então, Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim, apóstolo Paulo, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com inteira certeza de fé e os corações purificados com água limpa. Amém? Retemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, ele abriu esse caminho. Jesus Cristo foi o único que pôde fazer isso por mim e por você. Então, nós queremos que nesta hora, Deus está procurando seus filhos, e nós vamos ver que o diabo tem os seus filhos e Deus tem os seus filhos. Nós acabamos de ler aqui, no verso 19 de 1 João, né, capítulo 5, dizendo assim, olha, sabemos que somos de Deus. Amém? Você tem que crer que você é de Deus. Veja só, o mundo jaz no maligno. O mundo é do maligno. Você não, você é de Deus. Desde que você recebe a palavra, viva a palavra, respeita a palavra, honra a palavra, cumpre os mandamentos de Deus, é sinal que você é de Deus, porque o diabo não vai fazer isso. Teve um que tentou igualar todos, né, que era Judas, e teve sorte no ministério, e Judas pregou o evangelho, Judas fez tantas coisas, e era considerado o tesoureiro da igreja, e depois, só que tem um detalhe, ele não chegou no Pentecostes, tá bom? Então, não existe nada melhor que o tempo para mostrar de que material você é feito, de que lado você está, se você crê ou não crê. Esse negócio de meio termo, achando que Deus vai, de qualquer forma, tolerar pecado lá no céu, levar pessoas aí que realmente, né, se embriagam, prostituem, mentem a propósito, sem um pingo de arrependimento, Deus não vai fazer isso. Você precisa passar, tomar um bom banho da lavagem da água pela palavra, começar novamente e se estruturar na fé, amém? Na Bíblia Sagrada, né? Mas graças a Deus não, pois no princípio
da Bíblia foi dada a palavra de Deus ao homem para que vivesse através dela. Uma palavra mal interpretada por um homem chamado Satanás, na pessoa da serpente. Satanás, nessa pessoa, podia falar com Eva. Ele interpretou a palavra de uma forma errônea para ela. Ele estava perdido, estava perdida. Veio? Isso deve ser cada palavra. Se Deus falou, não importava o que eles quisessem dizer. O profeta diz, e a Bíblia diz, que Deus estou fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não tocarei nele, porque no dia que tocar, morrereis. Então Adão e Eva tinham que crer no que Deus falou. Tinham que segurar no que estava para eles fazerem. Enquanto muitos hoje também dizem que creem e obedecem o que Deus fala, mas às vezes pelos desejos carnais, pelas coisas passageiras, as coisas mundanas, o desejo de progredir, o desejo de se igualar ao mundo, eles esquecem do recado que ouviu de Deus. Mas no dia que deles tocar, nesse dia morrereis. Amém? Estamos agora, depois de 2.900 anos de pregação do Evangelho, e agora esse sistema mundial é mais maligno do que nos dias quando ele estava aqui. O sistema mundial é mais maligno. O mundo está mais chegando a um grande clímax. Você sabe disso? O Senhor está cumprindo a sua palavra em cada mão. O mundo não está vendo. O sistema religioso não vê. Não é? Aqueles manufaturados, aqueles incrédulos não vê. Mas a noiva de Cristo, o povo chamado de Deus, está realmente vendo o que Deus está fazendo. Chegará a hora que muitos vão querer entrar e vai poder mais, porque a porta da arca da palavra agora vai estar fechada. Como no dia do pregoeiro da fé, não é? Eles tentaram entrar, mas já era tarde demais, porque Deus tinha falando, pregando, através do seu profeta, e eles desfizeram daquilo, fizeram desfeito daquilo. E quando um homem, uma mulher, um moço, uma moça, uma igreja, um ajuntamento, um agrupamento, eles rejeitam a voz de Deus, um dia essa mesma voz gritará em juízo, lá contra ele no juízo. As pessoas que rejeitam a Deus, um dia já... Quem rejeita a Deus, Deus vai rejeitar ele. A Bíblia diz, né? Aquele que envergonhar de mim, né, do meu evangelho, eu envergonharei dele também diante do meu Pai que está no céu. Então veja agora, como que acontece, irmãos? O diabo entrou na raça humana e está até hoje. E o profeta diz que o diabo está na ciência, o diabo está na beleza. Veja como as mulheres estão bonitas, todas arrumadas por aí. E dessa maneira a ciência tem descoberto tantas coisas. Então o progresso da ciência, a evolução das pessoas, a disparidade nesse sentido, mostra que realmente estamos avançados. E a ciência, o avanço da ciência, está fazendo com que o povo fique mais sério quanto à verdade de Deus. Agora eu pergunto, perdeu Deus o controle ou ele está simplesmente permitindo outra intervenção para controlar? Eu gostaria de saber a verdadeira resposta para esta pergunta. Na minha opinião, há dois espíritos opostos no mundo que estão operando hoje. Vocês sabiam disso? Há dois espíritos opostamente operando no mundo hoje. É o Espírito de Deus e o Espírito de diabo. O Espírito de Deus, aquele que apreza a palavra, vive a palavra, respeita a palavra. O diabo é aquele que disfarça dizendo que tem a palavra, mas realmente não crê coisa alguma. Então leva o povo a histerismo, a tonterias, né? Enganando o povo. Mas há dois somente: o Espírito trabalhando, o de Deus e também o Espírito do diabo. Agora, não pode haver mais do que duas cabeças. Veja, uma delas é o Espírito Santo operando e o outro é o Espírito do diabo. E nesses últimos dias, não engano, agora eu vou basear os meus pensamentos bem aqui para o restante do texto, o restante da nossa mensagem. Os dois Espíritos, um deles é o Espírito Santo de Deus e outro é o Espírito do diabo operando. Amém? Não engano.
Veja, as pessoas da terra estão agora fazendo sua escolha. O Espírito Santo está aqui chamando a noiva para Cristo. Ele está fazendo isso, vindicando sua palavra, aleluia, da promessa, e ela para esta era, aleluia, mostrando que isto é Cristo, aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Agora o profeta disse, seu dedo está suposto a mover para a era, nesta era, o dedo está disposto a mover nesta era, o dedo moverá, aleluia, seu pé tem que mover nesta era, o pé moverá, seu olho tem que ver nesta era, o olho verá, vem o Espírito de Deus, como ele cresceu na completa estatura de Deus, a era a qual estamos vivendo. Veja, o Espírito Santo está aqui, vindicando a mensagem da hora. O Espírito Santo está fazendo isto para que então as pessoas não creem em Deus, as pessoas que creem, melhor dizendo, em Deus, saiam desse caos. Vê? Deus está operando através da mensagem para que as pessoas creem em Deus, saiam desse disfarce religioso. Há um espírito maligno na terra, porque o diabo é adorador também, o diabo pega a Bíblia, o diabo carrega a Bíblia debaixo do braço. O profeta diz que 99,9% ele tentando quase 100% para enganar ninguém. Mas a Bíblia diz, se fosse possível, mas graças a Deus que não é possível, né? Se possível fora, enganaria até o próprio Zebei. Por quê, irmãos? Porque eles adoram também, eles têm altar, eles fazem isso, cantam seus louvores, tem pregadores, leem a mesma mensagem que nós, a mesma Bíblia que nós, mas você precisa notar a diferença. Tem que apontar a palavra com amém, com assim, diz o Senhor, por completo. Tem que crer em toda a palavra de Deus. Nós não podemos manipular, não podemos tirar nada da palavra de Deus. Tem que ser realmente da maneira que Deus colocou para nós. Então, nessa área estamos vivendo, quando vemos que o diabo tem descido aqui, o diabo é o conselho desta terra, ele está fazendo tantas coisas aí para o bel prazer dele mesmo, e o mundo está nessa agitação. Falar cristandade, cristianismo hoje, irmãos, é motivo de chacota. Falar, viver uma vida cristã, o homem andar corretamente nos seus negócios, a mulher também de cabelo crescido, roupas decentes como uma dama, eles logo chamam de velho, né? Antiquado, e Deus não precisa de roupa, Deus não precisa disso, mas a Bíblia diz, meus amados, vocês que não ouvem, que sem santificação a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Não adianta ir por argumento, por mérito, não. Somente por santificação através da palavra de Deus. Agora ouçam, pois Satanás não é mencionado como Deus de nenhuma outra era, a não ser nesta era. Ele não foi mencionado como Deus da era de Noé. Ele não foi mencionado como Deus da era de Moisés, ou Deus da era de Elias. Mas nesta era maligna, ele é. Não percam isso. Ele é o Deus dessa era maligna, adorado por milhões, veja, por milhões e bilhões de pessoas, e eles não mesmo sabem disso. Que coisa, irmãos, terrível. Você já pensou? Uma pessoa fazendo a vontade do diabo e não acha que é normal, né? Você pode notar que as criancinhas desde pequeno já vai crescendo com aquele intuito, imitando as pessoas do mundo, da maneira que eles vivem, né? Da maneira que eles agem, as roupas que vestem desde pequenos, se despindo, né? Aquelas maneira terrível mesmo, sagaz, que o diabo tem posto esses desejos em seus corações, eles nem mesmo se dão conta que eles estão se perdendo aos poucos. Que coisa terrível! Porque com a razão a Bíblia diz que essa era do Laodiceia era miserável, cega, nua, e ela julga ser rica e de nada tem falta. Mas a Bíblia diz que ela não sabe que és o miserável, uma desgraçada, pobre, cega e nua, e pior que não sabe. Veja a pessoa na situação, estando nu, sem roupa, e não achar que está nu. Que coisa tão decadente, né? E assim as pessoas, da mesma forma, servem ao diabo,
faz a vontade da carne e achando que é normal. Não é normal. Nós estamos em perigo. O profeta diz aí nossos filhos, né, que ainda vão crescer. Gente, tantas coisas estão para acontecer na terra, já está acontecendo. Vê as pragas, as provas aí, os testes, tantas coisas vêm vindo. Né? Mas nós sabemos que o diabo estava no céu. Você sabia disso? Ele foi lançado lá para a terça parte dos anjos e ele montou o seu reino aqui embaixo. Né? Se nós formos para a escritura aqui, ó, é uma escritura de Isaías 14:12. Né? Até perguntaram para o irmão Bruno, irmão Bruno, é verdade que Satanás esteve no céu? Ou é apenas uma visão daquela que João viu na ilha de Patmos? Aí o irmão Bruno disse, não, isso não foi uma visão. Satanás literalmente esteve no céu. Lúcifer, quer dizer, o anjo de luz, era, depois de Deus, era ele. Lá em Isaías, você vai encontrar Isaías 14:12. Eu quero ler algo aqui. O profeta diz, repetindo a escritura, como caísse do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, e dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Veja, filhos de Deus agora, e no monte da congregação, veja, me assentarei das bandas do lado do norte, né, que é a Rússia e tudo mais. Veja que coisa tremenda que estamos vendo aqui, irmão. Ele estava lá, depois de Deus era ele, mas ele se soberbeceu, querendo ser maior do que o seu Criador, e conseguiu enganar uma terça parte dos anjos e desceu diretamente para o jardim do Éden. Uma vez que ele já passeava por aqui. Né? Se nós pegarmos Ezequiel 28:12, nós vamos ver que ele de pedras afogueadas não dava o que era. Né? Todas as obras dos tambores, todas as pedras preciosas, o carbúnculo, o ônix, pedra de jaspe, tudo foi criado no dia que ele foi criado. E entre pedras afogueadas caminhava o jardim, o Éden, jardim de Deus. Ele já sabia onde ele vinha. Né? Mas que coisa, irmãos. Então ele estava sempre ali batalhando contra Deus. Né? Então a missão de Satanás era ser adorado como Deus. E o diabo veio, foi jogado para cá, entrou na terra, está trabalhando, e o povo está adorando a Satanás, pensando que está adorando a Deus. Irmãos, ouvintes, todas as coisas que é contrária à palavra de Deus, seja o que for, é de Satanás. Deus quer que o homem se vista, Deus quer que a mulher fique honesta em seus trajes, né? Mas as pessoas, quando eles começam a tirar suas roupas, ele está com o espírito, e teve um na Bíblia que era o gadareno que colocava a roupa nele e tirava a roupa. Não suportava a roupa nele. É o mesmo espírito dessa era tão terrível. Vê com essas modas que vêm de Los Angeles e tudo mais, e as pessoas vão atrás disso e acompanhando as modas, cada um que surge, as pessoas vão acompanhando. Por quê? Isso é a unção que o diabo trouxe sobre a face da terra. Por mais que você pregue, por mais que você fale, muitos eles virarão as costas, porque o mundo jaz no maligno. A maioria, né? O mundo todo está entregue à vaidade e à moralidade. Mas a Bíblia diz, a quem amar o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele. Logicamente que estamos no mundo, você precisa viver, trabalhar, comer, comprar, fazer suas coisas. Mas não se contamine com os demais. Seja vigilante, sóbrio nesta hora. Seja desperto pelo Espírito de Deus. Creia na palavra de Deus. O homem e a mulher que crê na palavra de Deus, ele realmente tem um posicionamento firme na palavra, e o qual ele consegue realmente vencer esse mundo mal. Porque o mundo jaz no maligno. Isso vai indo até Jesus tirar a sua igreja, seu povo, e logo estabelecer aí o período de tribulação, que é 3 anos e meio, e ele tirará 144 mil judeus, depois de purificar isso aqui, irmãos, para estabelecer o reino milenial. Então não tem tempo mais para brincar, né, de crentes, de igrejeiros, ou mesmo que você não é crente, você precisa beliscar a sua consciência e ver como você está diante de Deus. Eu pergunto, se você partisse hoje, você estaria certo de Deus?
Faça um exame introspectivo na sua mente agora. Será que se você morresse hoje à noite, partisse, será que você estaria certo com Deus? Será que você poderia já ver que os anjos do outro lado estarem te chamando para companheirismo e estar com eles na sexta dimensão, com todos que partiram? Feliz com a sua consciência? Veja se você agradeceu a Deus pelo pão de hoje, pela água, pela vida, pelo seu lar, sua família, seu trabalho, tua saúde. Enquanto muitos estão nos hospitais para morrer, irmãos. Então o diabo quer ser adorado. Então ele tomou 2/3 das estrelas do céu. Que coisas. Acendeu ainda naquelas estrelas e pregou, veja, para elas, né? E enganou a 2/3 delas. E você, isso está bem? Observe, esta é a sua missão. A missão do diabo é esta. Você pode notar que toda pessoa no natural tem a missão, ele faz coisas que até Deus duvida. E o diabo tinha essa missão. E agora, ele está pronto com essa noiva escolhida, cuidadosamente, através de seu próprio conhecimento. Vem todas, que coisas, né? Deus agora está, através do seu conhecimento, mostrando o que realmente é isso. Do contrário, as pessoas não conseguirão ver isso. Muitos até entendem que é errado, mas não conseguem sair porque está preso, amarrado. Agora, o profeta diz, no dia que estamos vivendo, é chamada na Bíblia, veja, o dia do homem. Quando o homem se tornou astuto e perspicaz, o homem tem tentado ir à lua, o homem tem projetado isso, o homem tem projetado aquilo, e todo mundo põe a sua confiança no homem. Nessa disparidade da ciência. Então é o dia do homem. Esse não é o dia de Deus. Não é o dia de Deus. Veja desta terra. A Bíblia diz que ele é Deus do céu. Mas esse não é o dia de Deus. Amém? Que coisa, irmão. Este Deus vive. Este é o dia da escolha. Veja só, ou você vive hoje ou morre, né? Você tem que fazer uma escolha. Amém? Eu escolho a Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Olha que legal isso aqui, irmãos. Eu escolho a Deus e vive. Ou então você escolhe a Deus e vive também. E Deus é a palavra. E a palavra é Deus. A palavra é Deus manifestada para a hora e o dia. Nós precisamos conhecer a hora e o dia em que estamos vivendo. Tudo passa tão rápido e você nem mesmo vai ver isso. Se você estiver na orgia, se você estiver aí debaixo das coisas do mundo, fazendo a vontade do diabo, você perderá o quadro de Deus de vista. Outra coisa que eu lhes afirmo, se Deus está falando com você, você precisa dar crédito ao que Deus está falando. Toda pessoa que ouve Deus falar e vira as costas, Deus breca, para de falar com ele, talvez Deus nunca vai falar com ele. Aí ele ou ela, quem quer que for, vive uma vida de tormento, de desgraça, de desmoronamento aí na família, na saúde, e ele fica lá se falando sobre Deus. Quando a vez Deus já falou com ele, ele estava tão soberbo que ele não queria ouvir a voz de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado. Aí o profeta diz agora, nós sabemos que o evangelho de Satanás é um evangelho de ciência e progresso. Ele pregou isto no Éden. Não Deus. Satanás quem pregou o progresso da ciência. A ciência e o progresso são o evangelho de Satanás. Veja, onde ele nos tem levado hoje com isso? Bem, grandes coisas acontecem, o homem confia nos médicos, esquece até de Deus. Eles vão para cá e para lá, fazem suas coisas, né? Vão para suas sinagogas, suas igrejas, coisas criadas, mitos, né, pelos homens, e acham que Deus está ali, as pessoas às vezes irreverentes, só apenas por estar junto.
Mas nós cremos, meus amados, que Deus está agora trabalhando através do seu Espírito. Quantas igrejas tem hoje na Terra? Você observou? Cada uma puxa para um lado, cada uma crê de uma maneira, outra crê de outra maneira. E aí as pessoas dizem, mas Deus é um só. Mas eu pergunto, você está conseguindo ver Deus manifestado em sua palavra? Ou você está tentando ver Deus manifestado em um homem, em sua denominação? Por mais abençoado que ela seja, por mais bem que o seu pastor lhe fale? Você precisa ver se ele está com a palavra. Então há somente duas classes de pessoas mencionadas no Novo Testamento: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você sabia disso? Para todos nós somos irmãos. Nós usamos essa expressão assim. Mas Deus tem os seus filhos e o diabo também. Que é de Deus, a Bíblia diz que ouve a palavra de Deus. Você deseja anotar a Escritura para isso? Só João capítulo 3, verso 10. Se você deseja a Escritura, estou lendo bem aqui. Tenho isso anotado, está certo, está bem? Em Efésios 2, 2. Eles são chamados os filhos da desobediência. Desobediência. Pessoas desobedientes, né? Não obedece mais ao Evangelho de Deus. Uma vez pregava, uma vez cantava, uma vez ia à igreja, uma vez parava um pouquinho, tinha um pouquinho de preocupação com as coisas de Deus. Hoje já não liga mais. Nós somos obedientes, né? Como Eva, desobediente à palavra de Deus, os filhos da desobediência. A desobediência não tem nada em comum. Então, como pode a noiva de Cristo se associar a uma denominação quando é um desobediente ou um outro, um é desobediente ou o outro é obediente? Não pode. Você não pode dar um passo para a esquerda e um para a direita, esticar mais um para a esquerda e continuar para lá. Você não consegue fazer isso. Você tem que estar de um lado só. A Bíblia diz que multidão não vale a decisão. Não sabe mais o que fazer, não sabe se fica no mundo, não sabe se serve a Deus, mas multidões estão perdidos aí porque as coisas evoluíram tanto que nem mesmo se lembram de Deus. Ouça isso, meus amados, você tem uma alma e terá que dar conta dentro de Deus. Você terá que responder pelo que você fez em vida aqui, diante de Deus. E mesmo se você partir agora, no dia da ressurreição, a Bíblia diz que você vai ressuscitar para prestar pelo que você fez. Porque a Bíblia diz, tudo quanto fizeres aqui na terra, aqui mesmo você vai pagar. Então você tem que pagar aqui, não tem jeito. Então é melhor ficar em encarar a realidade do que fugir. Para onde você vai fugir? Hein? Para que lado você vai fugir? Então sabemos que quem sempre foge de Deus são os filhos da desobediência, né? Então não pode, companheiros das trevas, à luz. Então não pode estar no meio deles. É do diabo, a marca da besta, levando diretamente para isto agora. Todas as denominações, não importa quem seja, Deus está tomando, não uma denominação. Veja só, um povo para o seu nome, Atos 15, 14. Uma denominação não recebe estas verdades. Isto tomará uma pessoa individual que possa ver Deus, veja a sua palavra e creia nela, e não pertence a nenhuma organização, mas viva para Deus. Aleluia! Não para a sua organização. Olha que coisa, né? Ou sabedoria intelectual, ou algum bispo, ou algo que eles têm ensinado isso. Isso é certo. Você sempre estará com a presença de Deus. Então o Filho de Deus não é desobediente a Deus, né? Mas que Deus te ajude, Deus te abençoe, que você seja um desses obedientes de Deus que possa crer a palavra, respeitar a Bíblia Sagrada e aplicar o sinal. O Espírito Santo em sua vida vai mudar toda a sua trajetória, tudo que você tem feito até aqui, seus pecados serão perdoados, você estará iluminado por Deus e você entrará na glória eterna pelo amor do teu nome. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir aqui mais uma faixa musical e logo mais estaremos encerrando. Amém? Deus abençoe.
que existe no espaço infinito. Tenho fé em nosso Criador, que fez a terra e o mar tão bonito. Tenho fé no Filho amado do seu, que veio padecer em uma cruz. Tenho fé, esperança, que um dia estarei no céu de luz. Tenho fé, esperança, que um dia estarei no céu de luz. Tenho fé em Cristo Rei dos Reis, e creio em sua vinda novamente. Tenho fé que nunca deixarei de seguir Jesus e ser um crente. Tenho fé que ainda viverei eternamente ao lado do Senhor. Tenho confiança, pois Ele é o eterno Salvador. Tenho confiança, pois Ele é o eterno Salvador. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Tem alguns nomes aqui, se eu marquei errado, você me perdoe, tá? Temos aqui os irmãos, né? José Santos, Paulo Martins, Mateus Jesus, Tatiana Norberto, Eliane Vieira, Antônio Alves, acho que Valdeir Cândido Luiz, também Luiz, tem um Águila, acho que é um tabernáculo, e também Gilvan. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Para mim, foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, falando um pouquinho do amor de Deus. E amanhã nós teremos uma mensagem que estamos ouvindo, intitulada Uma Igreja Enganada pelo Mundo, na voz do profeta de Deus, porque nós também amamos ouvir a voz durante esses dias e queremos compartilhar convosco. Amanhã, a partir das 7h30, ou aqui do escritório do Tabernáculo, será transmitido. Então, vamos ouvir juntamente a mensagem de Deus. É uma igreja enganada pelo mundo, tá bom? Mas que Deus te abençoe e continue com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero lhe oferecer oração, se você está doente, enfermo, aflito, necessitado, creia na oração. Lembrando também aos irmãos que nós temos uma corrente de oração, né, às 10 da manhã, todo dia nós oramos às 10 da manhã, também tem horário do meio-dia e às 3 da tarde, tá bom? Se você quiser sintonizar conosco, com irmãos no mundo todo, no Brasil, fora do Brasil, todo mundo que está nessa corrente de oração, e você pode colocar a sua vida, a sua família, a sua igreja, você mesmo, todos os teus pertences nas mãos de Deus, e creio que Ele vai te ajudar, tá bom? Então, todos os dias, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, nós temos altar de oração. Sempre tem alguém orando uns pelos outros, tá bom? Vamos agora, vou fazer a oração. Se você crê na oração, levante a sua mão, feche os teus olhos, incline a tua cabeça e Deus vai te curar se você estiver precisando de alguma coisa, seja cura, libertação, que for. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós estamos tão alegres, felizes e satisfeitos depois de ouvir essas verdades, e sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és curador, libertador, perdoador, galardoador, Senhor. Abençoe todos os meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, os quais têm problemas a vencer, seja físico, espiritual, moral. Ó Deus, enfermidade no corpo, Senhor, está repreendido. Todo demônio de trevas, de morte, de enfermidades, no nome de Jesus Cristo. Que a cura possa apressadamente brotar e essa vida seja restaurada para o louvor do Teu grande e bendito nome, Pai. Colocamos em Tuas mãos cada um que sofre, que precisa de ajuda
Em nome de Jesus Cristo, está repreendido todo mal. E dê uma noite de paz, de segurança, de saúde a todos nós. Pois cremos no Salmo 91, cremos no Salmo 22, 23, ou em toda a Bíblia Sagrada, Pai Eterno. Tudo isso é para o teu povo. No nome de Jesus Cristo te peço. Se eu tomasse as asas da alva, ou habitar na imensidão do mar, até ali sua mão me guiará, sua voz perguntará: por que estás aqui? Subir ao céu e entre as estrelas eu habitar tentando me esconder, se no céu a minha cama armar, não vai adiantar, lá também está o teu ser. Pra onde irei, para onde irei? De que maneira posso eu fugir de ti, se nem as trevas poderá te impedir? A tua mão sobre mim, pra onde irei, para onde irei? Se nem as trevas de ti me esconderá, e à meia-noite em dia resplandecerá. Quem é que pode das tuas mãos se livrar? Ninguém pode se esconder do olhar de Deus, Jeová. Do ventre da minha mãe vi o meu corpo se formar, escreveu que eu haveria de seu nome gloriar. Pra onde irei, para onde irei? De que maneira posso eu fugir de ti, se nem a morte poderá te impedir? A tua mão sobre mim, pra onde irei, para onde irei? Se nem as trevas de ti me esconderá, e à meia-noite em dia resplandecerá. Quem é que pode as tuas mãos se livrar? Ninguém pode se esconder do olhar de Deus, Jeová. No ventre da minha mãe vi o meu corpo se formar, escreveu que eu haveria de seu nome gloriar. Pra onde irei, para onde irei? Se nem a morte de ti me esconderá, e à meia-noite em dia resplandecerá. Pra onde irei, para onde irei? Se nem as trevas de ti me esconderá, e à meia-noite em dia resplandecerá. Quem é que pode das tuas mãos se livrar?